Loche, é você que vai bater hoje para nós? Só falta um minutinho. Isso tudo é um processo da Bolsa de New York. Sim, pregão da Bolsa. Pregão da Bolsa. Chega para. Pode bater. Tertúlia! Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí a primeira preocupação da autoexperimentologia. É a impressão inicial, vivenciada, ou atenção dirigida exclusivamente pela consciência ao conhecer alguém ou interar-se de alguma realidade ou algum fato. O capricho infantil, o engano da inexperiência, a consideração inoportuna, o desvelo pelo dispensável, o empenho pela aparência, o pichamento pelo desimportante, a ideia fixa deslocada, a observação desfocada, a opinião antecipada ou extemporânea, o receio sem fundamento, as impressões erradas à primeira vista, o assodamento da imaturidade consciencial, a preocupação central surgida antes da hora, os sinais da preocupação capital sem razão, o patrulhamento a partir da priorismose, o excesso de zelo pelo pior, a absorção pessoal pela ideia secundária, a evitação de se priorizar o secundário. E eu li só a metade aqui, só da fatologia, para vocês terem uma ideia. Agora tem uma série de logias. E existe aqui também a priorologia, que é em plena luta contra o apagão de ideias, ou blackout da inteligência. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 posicionamentos prioritários, mais racionais, para as consciências interessadas na evolução consciencial. Tem 10 aqui, são 10 logias técnicas. Agora, no fim, nós falamos a autolucidez e a força presencial exercem vigorosa influência sobre a qualidade da primeira preocupação de toda consciência, mesmo a mais entrosada com a vida multidimensional. Você cogitou da qualidade da primeira preocupação na própria vida física, extrafísica? Chegou a qual conclusão? Eu quero dizer que aí a palavra desconhecimento, a terceira linha, de baixo para cima da fatologia, está faltando o T, no lugar do D. E eu quero dizer que esse verbete tem 47 logias e tem 6 máximos. A Rosa e a turma que estuda, se quiser, pode aumentar a holotecologia, que faltam só 3. A Rosa não está aí, né? Tá? Ah, tá. Agora, eu já queria responder aqui, que nós temos perguntas. A primeira pergunta é possível observar durante as exposições muitos tertulianos dormindo e bocejando ostensivamente sem nenhuma preocupação, nitidamente dopados pelo sono. Então aí, a questão é, tem assédio aí, professor? Agora, eu quero responder, se há uma pitadela de espeto nisso, eu quero dizer que você é analfabeto em medicina, companheiro. Um grande amigo, mas analfa. Você é analfa em medicina. A nossa tertúlia é uma tertúlia pós-prandial. Pós-prandial, eu quero te falar para você, que é depois do almoço. Sendo depois do almoço, todo mundo sabe que é o período pós-prandial. Essa turma não tem, a maioria não está com assédio, não. Tem o almoço. Tem assédio aí, professor? Não. Tem almoço. Esse povo comeu. Então, todo o oxigênio ele fica mais centrado por causa do processo de sangue na área do estômago. Então eles estão, na verdade, alguns deles aí estão giboiando. Esse é que é o nome certo que você nunca ouviu falar. Outra coisa, a tertúlia é um pós-prandial. E às vezes, para algumas pessoas que trabalham muito, como tem muita gente aqui, há uma siesta forçada. Agora, o que eu quero dizer, que eu já trouxe também aqui verbete sobre siesta.
Mas para esse nosso amigo, que é analfabeto em medicina, eu quero dizer para você comprar isso que está na banca. Mundo Estranho. Para você, isso é um mundo estranho. Olha só, Mundo Estranho. Página 39. Por que depois de comer a gente fica com sono? Porque o fluxo sanguíneo aumenta na direção do estômago e do intestino para ajudar no processo da digestão. E o sistema nervoso fica menos irrigado. Olha, página 39, eu fui lá em casa, eu recebi a sua pergunta, e fui lá em casa, já estava até com o meu aparelho de Robocop, mas fui lá para pegar essa revista, que é dessa semana, é desse mês. Mundo Estranho. Está nas bancas, tem lá, ficção científica, está na ponta. Agora, é bom que você veja, página 39, para você saber mais essa. Se você fez uma espetadela, a gente está te dando uma de volta, companheiro. Amigo é para essas horas. Amizade, a gente fala tudo na cara. Pode mostrar a matéria, eles vão dar um zoom. Aqui, ó. A matéria. A matéria está aqui, ó. Tem até o cara. Dá um zoom lá. Porque depois... Às vezes pode dar um zoom, mas vai dar para ler, hein? Dá para ler? Se fizer um zoom. Depois é só aumentar, né? Então, ó, página 39. Mas qualquer coisa é bom, porque ele está muito assim estranho. É bom ele entrar no mundo estranho para aprender outras coisas que tem na revista. Porque ele está muito anarfa. Se está anarfa com a medicina, pode estar anarfa com o resto que tem. A revista é boa, ela é popular. É para a turma mesmo de apedeutas. A revista é boa, Mundo Estranho. Você vê que eu mesmo quero falar para o meu amigo aí, olha, não estou contra seu questionamento, não. Foi muito bom você falar. Agora, post-escrito. É lógico que tem alguns aí que tem assédio. Aonde é que você vai reunir 70 pessoas que não têm assédio? Se você tiver algum lugar, você me fala. Porque isso é só extrafisicamente. Intrafisicamente, ainda não vi lugar nenhum que não tivesse. Agora, eu gostei demais da pergunta dele, porque hoje é o dia do porco-espinho. Ou seja, nós vimos aí descobrir um porco-espinho enorme. Ó, ele, o corpo é desse tamanho, com o rabo é desse tamanho. Ele estava aí no nosso jardim, a Graça pegou o porco-espinho com muita habilidade, porque você sabe, ele atira os espinhos a 1 metro de distância. E aquilo pode dar infecção, faz uma opção de coisa. Agora, o Roberto já levou o porco-espinho de volta à mata e ainda falou com ele, não venha porque tem cachorro. O meu problema principal de preocupação, e a Graça também, é sempre quando aparecem esses bichos, gato, sabe como é que é? Coati. O que vocês pensarem já apareceu aqui. É os cachorros que eles avançam logo, principalmente a Serena, que é especialista, que ela é caçadora. Ela pega galinha, ela pega os preá lá embaixo, pega gato que aparece, os gatos então sobem tudo para a maior árvore que tem por aí e fica lá. E assim que começa a latir de noite. Aí vem os guardas e leva os cachorros para o gato descer. Então hoje é o dia do porco-espinho. Eu quero só lembrar para vocês, sendo assim, é normal que tenha uma espetadela do meu amigo que fez aí com a pergunta dele. Qualquer coisa, continua a pergunta, que eu de vez em quando recebo pergunta sua. Eu gosto muito delas. O rapaz é inteligente. Só que tem, que ele é anarfa em medicina. Isso a gente não pode esquecer. O senhor poderia falar um pouco sobre como observa as atividades internacionais fora do Brasil, da conscienciologia, desde uma perspectiva histórica, atual e futura? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não me preocupo muito com isso, não. O meu problema é fazer o trabalho que nós estamos fazendo e levar isso para frente. Os livros que eu já publiquei, que até agora são mais ou menos 20 edições diferentes, e fazer a enciclopédia o máximo que eu puder. O mais é deixar, pelo seguinte, eu não me preocupo com o processo de consciência, de conscienciologia, que é inevitável. No universo, hoje mesmo eu estava falando com a Arlinda, existem 2 realidades. Uma é a consciência, que tem inteligência. E outra é a energia, que não tem inteligência. Então, tudo que você for estudar aqui, tem que caminhar para a consciência. A conscienciologia é favas contadas. Todo mundo tem que bater aqui. Amanhã pode mudar o tema, o título, a semântica, o vocabulário, a orismologia, a terminologia, mas não adianta. Se você quiser, chama isso como você queira. Mas isso que nós estamos estudando, todo mundo vai ter que estudar. Isso faz parte da evolução. Com isso, eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, nem sou cura-tudo, nem sou panaceia. Nada disso. O que eu estou falando é a lógica e a racionalidade dos fatos e do parafato. De modo que,
Eu não me preocupo com isso, com o processo histórico, atual e futuro, não. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso veio para ficar. Eu acho que isso aí só já é uma síntese do que é que me perguntou. Na frase enfática, gostaria que expandisse o fato da força presencial exercer vigorosa influência sobre a qualidade da primeira preocupação. Sim. Por que é importante? Eu vou ler bem a frase enfática de novo. A autolucidez e a força presencial exercem vigorosa influência sobre a qualidade da primeira preocupação de toda consciência, mesmo a mais entrosada com a vida multidimensional. Por quê? Primeiro, você vai ver uma pessoa. Então aí você tem duas pessoas. Tem você e tem a pessoa que você vê, o seu interlocutor, a pessoa que você viu. Agora, você tem o nível da sua autolucidez. Aquela pessoa também tem. Você tem o nível da sua força presencial. Aquela pessoa também tem. Aquele que é mais forte em matéria de lucidez, engole o outro em processo de comunicação, em problema de exposição, na dialética. Não é isso, Arlindo? Dialética e tudo mais. Agora, veja, aquele também que tem mais força presencial vai fazer uma verdadeira quase que imposição natural dentro daquele óleo penseiro. Isso influi na primeira impressão que você tem de qualquer pessoa e na primeira preocupação que ela tem a respeito disso. Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Então, a sua força presencial é uma coisa. Você falar, por exemplo, com um estudante tímido é uma coisa. Falar com um professor que domina todo estudante é outra. Você está entendendo o que quer dizer? Olha a força presencial. No entanto, às vezes tem um aluno aí que ele sabe mais do que o professor que está dando a aula. Então, isso tudo nós temos que considerar. Aí vem a autolucidez novamente e vem a força presencial da pessoa. Por exemplo, um aluno, ele pode ser muito até culto, mas se ele for tímido, a autolucidez dele e o conhecimento dele, a cognição, não vai aparecer. Um outro aluno lê pouco, sabe pouco, mas ele é bom para falar, ele é ousado e tem uma força presencial muito grande. Aquelas ideias dele, às vezes, vão predominar sobre o outro, que sabe muito mais do que ele. Então, isso tudo é a primeira preocupação, que nós temos que levar em consideração. Tá certo? Eu não sei se eu respondi mais ou menos, eu acho que está mais ou menos claro, né, para a pessoa que perguntou. Nesse caso aí, você expôs um problema interessante de duas pessoas, né? Mas... Não, o que interessa mais são duas pessoas. É o que acontece mais. Não é com objeto, nem ambiente, nem ideia. Porque tudo isso, a primeira preocupação, você pode ter com o ambiente, pode ter com a ideia, uma instituição, você está entendendo? Um objeto, alguma coisa. Mas o que acontece mais é com pessoa. Então, você, por exemplo, você vai ver o seu pai. Se de ver se está certo. Vai ver sua mãe. Você vai ver se seu sapato está limpo, como é que é. Senão ela vai fazer observação. Você está entendendo? Tem uma opção de coisa assim. Você vai visitar o cara que você está querendo arranjar um emprego. Você já viu. Você vai ser comedido, com calma, vai mostrar com calma a sua personalidade. Isso tudo influi na questão da primeira preocupação que a pessoa tem. Qualidade da primeira preocupação toda consciente. Eu vou ler a definição, presta atenção. Impressão inicial vivenciada ou atenção dirigida exclusivamente pela consciência ao conhecer alguém ou interar-se de alguma realidade ou fato. Essa é a primeira preocupação. Agora, isso aí, tem gente que fala que é o amor à primeira vista. O outro diz que é a primeira impressão que a pessoa teve. Então, às vezes, a pessoa cai de quatro. Se ela não for boa observadora, não tiver psicologia na ponta do olho, ou na ponta do nariz, ou na ponta da língua, ela não vai ver nada. Ponta do olho, ponta do nariz e ponta da língua. Você está entendendo? A acuidade que chama isso. Hiperacuidade. Então, você olha ali para a pessoa e vê, não, aquilo ali tem tantos anos. Não, ele veio de tal lugar. Só pela roupa. Toda pessoa é um livro aberto. Agora, o processo é preciso saber ler, né? A linguagem de ler a pessoa é a psicologia. Você pensa que sempre a questão da lucidez vai engolir a outra pessoa mais que o laringochakra? Mais. Por exemplo, às vezes, você usa o seu laringochakra demais, falta lucidez.
Tá. Você tem que pensar mais sobre isso. Você é uma pessoa que precisa de ouvir mais do que falar, que você já fala demais. Você sabe, você conhece a peça, você sabe o que é. Mas ele não deixe de falar. Não deixe de questionar. Isso Pode faz deixar. parte. Eu vou falar. Pois é. Mas agora, precisa só o seguinte, precisa só de ouvir também de vez em quando. E você sabe que ele é tão ansioso que ele não espera a gente acabar de falar. Ah, nem você, Ele professor. atropela tudo assim. Eu não, eu sou obrigado a cortar para a pessoa não perder tempo e a gente aproveitar o tempo. Porque se eu deixar é muita bobajada que sai nas perguntas. Eu sei. Tem que cortar, Zé. Opa, eu tenho que ser realista. Quem é que está na tertúlia aqui? Você sabe, eu sou o tertuliano maior. Ah, como... É o chamado leão. Eu aqui sou o leão. Não sou do imposto de renda, mas aqui eu sou o leão. Eu tenho que honrar esse papel. Eu não tenho outro jeito. Tem? Não tem? Agora, tem a opção de leãozinho. Você é um deles. Ainda tem a profissão Como implementar... Qual que é a profissão? Qual que é a sua profissão? Eu sou professor de educação física, só que eu estou trabalhando com vendas. Fazendo exercício. Continua Tá ótimo. Falando você tá nisso, ótimo. falando nisso... Agora, você já foi viva o eleito, amigo. você já foi eleito o funcionário padrão do mês, já? Você vai acabar... Outra coisa, já ganhou o primeiro lugar de vendas do mês? Comecei faz pouco tempo. Ah, então você vai chegar lá. Você é capaz. Eu confio em você. Não, Isso aí falando- para você, ó, fichinha. Viva o Amigos da Enciclopédia. Mas olha, o que você queria, Arlindo? Professor Valdo, dá para explicar a relação, até que você comentou ali com ele, a síndrome do ansiosismo com a primeira preocupação? A síndrome do ansiosismo é isso aí. São as pessoas que vêm falar comigo e que atropelam tudo. Uma outra, às vezes, ela cai. Então, por isso que eu tenho lá a caixa de lenço de papel. Não tem lenço de papel. Aquilo é ansiedade. A pessoa vem e vai falar comigo e fala assim, eu esqueci tudo que eu ia falar. Você já ouviu isso lá, não já? Você já viu isso. Agora, qualquer um é assim. Professor com aluno, acontece demais isso. Por isso que eu falo, anote tudo para falar comigo. Quantos anos que eu falo isso? Anote tudo antes de vir falar comigo, que assim a gente vai direto aos finalmente. Não fica nos prolegômenos. E aí eu vou gastar menos lenço de papel. Entendeu? Porque o choro faz parte. Hoje mesmo eu atendi várias pessoas. Uma delas não deu nem tempo de usar o lenço de papel. Aí ela saiu segurando as lágrimas. Agora, outra coisa. Eu quero dizer para vocês que eu não como criancinha. Eu não bato em ninguém. Não dou tapa na cara. Não dou beliscão em ninguém. Então, você veja, tudo é um processo de ideias aí. Tem nada a ver comigo, tá certo? Hoje eu atendi uma meia dúzia de pessoas. Eu nem pude pegar nos meus papéis. Você viu? Eu nem peguei nos meus papéis hoje, não deu tempo. Ficou para depois. Às vezes é preciso. Agora, vocês lembram que antigamente eu ficava lá mais tempo. Então, a Cris um dia viu quantas pessoas atendia. Né? Então, eram 25 pessoas. Aí eu falei com ela, não, eu tenho que começar com as tertúlias, porque assim alivia. Porque a pessoa, em vez de estar perguntando só lá, pergunta aqui. Então, a tertúlia diminui a minha freguesia, a minha clientela. Encaminhou. Entendeu? Encaminha. Tem isso tudo. Entendeu? O que você queria? Não, você ia comentar também que tem aquele caso das pessoas que têm medo de falar com você, né? Ah, não, morde A mesmo. pessoa já Eu sou o maior bicho-papão a da gente paróquia. até brinca, volta vacinado. Depois do Arlindo. O Arlindo está na frente, é meu escudo. Entendeu? Agora, por que você acha que as pessoas têm medo? Não? Não. É a velha história do parapsiquismo. Lá no fundo é parapsiquismo. O povo tem medo. É o processo de clarividência. Todo mundo tem medo de clarividência. Agora, já era assim. No movimento espírita era a mesma coisa. Agora, ó, o Chico procurava cortar ao máximo esse medo das pessoas. Então, ele ficava sempre por baixo. Mas veja, isso é espúrio. Não é o correto. A pessoa tem que ser o que ela é. Entendeu? Mas ele não podia mudar, era o jeito dele. E outra coisa, nem tinha força para isso. Não dá. Mas fala.
Na patologia terceira linha, eu queria que você analisasse melhor essa ideia fixa deslocada. A ideia fixa deslocada, ela é fixa e não tem nada a ver com isso. É aquela pessoa, por exemplo, que vem para cá e que continua a fazer o Pai Nosso. Entendeu? Pai Nosso que eu estou falando quer dizer o sinal da cruz. Ou aquela outra pessoa que vem para cá e quer entrar nos laboratórios levando o incenso. Uma é católica, a outra orientalista. Agora, Entende? Cada um tem. Agora, a ideia é fixa. a ideia fixa que não é deslocada. Que não é deslocada. Por exemplo. A ideia fixa, se ela é fixa, patológica, ela é sempre Acho deslocada. que é sempre deslocada, Sempre. parece. Mas agora, o que eu quero chamar aqui da ideia fixa deslocada é para chamar a atenção do que ela cria como escândalo, como chama a atenção, o show que ela dá. Por exemplo, a dona, quando veio para usar um negócio para cheirar dentro do laboratório, foi um escândalo. Todo mundo deu em cima. Aqui É justamente o contrário, nós estamos fazendo o laboratório para acabar com as muletas. Agora a pessoa vem com incenso, que dá câncer. E Incenso dá câncer. O que tem? na quinta linha também, o patrulhamento a partir da priorismose. Bom, o patrulhamento parece que sempre tem a priorismose. Né? O patrulhamento a partir da priorismose. Sempre tem por causa da ideologia, mas eu quero chamar a atenção disso. Porque pode ter um patrulhamento que começou no dia de hoje, baseado nas coisas que existem. Então ele pode ser simultâneo, uma coisa que foi criada hoje. Agora, o que eu quero chamar é da priorismose, que aquilo, ele é carregado, ele já vem há muito tempo, ele tem um lastro muito grande, você está entendendo? Lastro. Você quer dar destaque que existe muita priorismose. Pois é, não, o lastro é muito grande, de muitos anos. E essas coisas existem. Mas existe Tem um monte de gente que vem para mim com patrulhamento, você sabe. Eles já chegam para falar aqui comigo, já tem um patrulhamento para chegar. Aí eu vejo o jeitão da pessoa, procuro desarmar. Às vezes eu consigo, às vezes não. Agora, esse patrulhamento, geralmente... Ele está defendendo alguma ideologia. Mas sempre parece que tem fundo dogmático, é isso? Sempre. Ele está defendendo a ideologia. E a pessoa acha que ela é dona da verdade, etc. Tal, então ela não admite. Agora, quando eu vejo que a pessoa é assim, de cara, eu já falo, olha, nós aqui somos democratas. A porta está aberta para qualquer pessoa que chegar aqui. Do materialista até o genocida. Se ele chegar, a gente vai assistir. Isso faz parte do serviço. A humanidade é composta desse elemento. Todo elemento da humanidade é irmão da gente. Mas eu estou vendo, por exemplo, no Brasil, hoje em dia, está prevalecendo o patrulhamento da esquerda. Não, isso sempre foi da esquerda. E de religião por também. causa da universidade. Eles sempre colocaram da esquerda, porque a esquerda é que mexe mais com o povão, os pés de chinelo e a situação toda. E no Brasil, atualmente, você tem que lembrar que o homem que está lá criou um partido que é na base do sindicalismo. E quem manda nele atualmente, até o MST tem mais força do que ele. Então, o troço tem que ser da esquerda mesmo. Agora, outra coisa. Ele está voltando a desdizer as coisas que ele falou lá no fórum. Você viu que ele, agora, ultimamente, certas declarações estão mais abertas. Eu não sei o que houve. Eu não sei se foi a esquadra americana que veio para a costa, não sei se é isso. Mas esses dias foi falado aqui sobre essa questão do New West, que eles estão querendo pegar tudo pelo marxismo. Isso não deixa de ser patrulhamento. Tudo é patrulhamento. Isso é bem patrulhamento. Nunca houve tanto patrulhamento na Terra como atualmente. Depois vamos dizer, da Revolução Francesa, houve muito patrulhamento, principalmente na França. Mas o que tem atualmente no mundo, nunca houve tanto. Por quê? Por causa da mídia. Olha só o que é que tem, por exemplo, na internet. Olha os Orkut, olha os blogs da vida. Tudo tem patrulhamento. Isso aí faz parte do serviço. Uma outra coisa. Eu não acho que isso seja errado, não. É errado em si. Todo patrulhamento é errado. Mas eu não acho que o acontecimento em si seja um retrocesso. Não é. Por quê? Isso é o aumento da polêmica, é o aumento da controvérsia, é o aumento do questionamento. Se tem questionamento, tem mais possibilidade de pesquisa.
Então, para nós é ideal, porque o problema duro é a hora que tem um patrulhamento que não pode ter pesquisa, que é o caso, por exemplo, da China, onde tem uma ditadura. Agora, nós aqui estamos numa democracia, querendo ou não, e o negócio funciona. Por exemplo, o Lula, a gente tem que bater palma para ele por isso, querendo ou não. Aqui é uma democracia. Aos trancos e barranco, ela, vamos dizer, manca um bocado, ela é um pouco trôpega, mas é. Eu queria comentar aquele instituto, não me recordo agora o nome, de economia, que eles estão tirando todos os especialistas e colocando só o IPEA, né? E é a questão do patrulhamento mesmo, que o diretor lá bateu, quem que é aqui liberal? Você quer maior patrulhamento dos PhDs e PhDs agora, uma pena que estão fazendo aqui. Não, vamos falar no IPEA. Você quer mais patrulhamento do que o PhDs e PhDs na academia, nas universidades? Tem que entrar lá se é do clube, senão não é. E todo mundo, para entrar lá melhor, tem que ser marxista. A maioria no Brasil. Agora, por exemplo, ontem eu vi na televisão que o Lula estava falando indiretamente, não falou muito abertamente, mas indiretamente a favor de educação. Isso já é alguma coisa. Você está vendo? A gente tem que ter esperança, que é a última que dessoma. Nas piores coisas, do pântano mais fedorento pode nascer o lírio. Tudo é possível. Entendeu? Eu vi isso ontem. Agora, eu só quero ver aquele povo que faz o patrulhamento para defender as coisas do Lula da Rede Globo. Vocês viram que a Rede Globo, as revistas dessa semana mesmo estão falando, inclusive o Carta Capital está falando, que eles foram vendidos porque o Lula ajudou a dívida da Rede Globo. Então eles mandaram maneirar e todo mundo que estava contra o governo, eles tiraram também das lideranças da mídia da Rede Globo. Então aí você vai entender aquela nossa amiga lá que fica babando com o Lula, que eu não suporto. Eu não dá para ver. O nome do programa é Fatos e Versões, é de vomitar. Aquele é total, que ela é de escorrer. É Fatos e Versões. Olha lá, Canal 40, Canal 40. São os 40 ladrões, Você sabe quem é o chefão. O Alibaba ficou fora, mas é o Canal 40 ladrões. Lá tem muito que é assim. Tinha um que dirigia antes, que atualmente dirige lá, é um ministro. Esse, então, era baboso também. Agora, veja. Tem da sua razão quando aparece os caras doidos, igual o Mainardi, para falar desse povo. Tem? Tem. Que a situação é precária, é muita patrulha. Eu acho, o Mainardi, essa semana, inclusive, está falando lá do Luiz Nassif, explicando tudo que ocorreu lá, que o Luiz Nassif está combatendo a Veja, né? Mas por que ele está fazendo aquilo? É incrível. Mas agora, eu não cheguei a ler. Ele está falando a favor do Nassif ou contra? Contra. Mostrando por que o acordo que o Luiz Nassif fez para uma dívida que ele tinha, e aí com isso favorecer toda a parte do lulismo lá. Mas agora veja, ninguém tem razão, ele não tem razão total, não? Quem? O Nassif? Uma parte tem. Ele tem uma parte enorme das coisas que eu vi dele. Com certeza. Então o negócio é sério. O patrulhamento hoje ele é generalizado. É a vida. Nós não fazemos patrulhamento aqui, mas a gente tem, por exemplo, a consciência terapia, tem a consciência metria, tem o AVA. O que você acha? Não é patrulhamento, mas a gente tem que estar de olho, porque senão vem e quer dar uma rasteira na gente. E as pessoas distorcem tudo, tem que corrigir. Distorce tudo, é preciso a gente clarear. Por exemplo, é o que eu estou fazendo. Não é patrulhamento a hora que eu brinco aqui com o nosso amigo, falando sobre o negócio do apedeutismo médico dele, a respeito do pós-prandial. Agora, tem gente que às vezes dorme, tem. E tem gente que às vezes tem assédio também, tem. Mas o que manda mais é o pós-prandial. Gente, comeu, o sangue todo vem e desce. O negócio é esse, todo mundo sabe disso. Agora, por exemplo, o ideal para nós era fazer a nossa tertúlia 9 horas da manhã, das 9 às 11, mas a maioria não vai poder vir, todo mundo está trabalhando. Como é que faz? O ideal é de manhã, que a pessoa já passou pelo terceiro sono, está ótima. Mas eu não. Vamos dizer, um corpo discente muito rico esse. É exigir demais. Entende? Nem o Sócrates não tinha um corpo docente desse. Entende? Que é muito, né? De manhã, né?
Já pensou você ter aula de manhã? É a melhor coisa que tem. Agora, tem que ver, tem aquelas pessoas também que não vão dormir, que é aquele cara que acorda às 7 e só começa a despertar às 11. Então isso também tem que dar um desconto. Né? Mas de qualquer maneira, de manhã, a chance de ter mais lucidez é maior. A questão da primeira impressão, né? Sim. Você não pôs aqui nos sinônimos, mas está dentro da primeira preocupação que tem que ser analisada? Até um certo ponto. Agora, eu não quis chamar muita atenção disso, mas olha, o que é que eu falo? Primeiro interesse, primeira atitude, primeira postura, primeira manifestação, primeira iniciativa, primeira reação, primeira afirmação, primeiro enfoque, primeiro passo, primeiro expediente. Não, mas eu quero dizer, a primeira impressão, ela fica dentro da técnica da primeira preocupação? Até um certo ponto tem relação. É Depende. aquela primeira... Porque fica, olha tudo, essas 10 coisas que eu dei. Você vai entender. E qual que é a técnica assim, que você usa para A análise? primeira é o seguinte, não precipitar nunca. Nunca. Só se é uma coisa que você já está rebarbativo, você já está cansado de saber. Mas se o negócio é a primeira vez, examina tudo. Você já viu como é que eu recebo o povo lá? Seja quem for. Não, eu fico de olho. Não falo nada. Quero ver primeiro. O que você quer? What I can do for you. É assim que eu não tiro nada. Agora, é lógico. Eu olhei para a pessoa e já tenho uma impressão. Mas eu não me preocupo com isso. A minha primeira preocupação vai ser o que a pessoa veio. O que ela quer, para eu poder atendê-la. Porque existe aquela coisa... Então a primeira preocupação é o diagnóstico. Que a primeira no seu ideia... caso, é o diagnóstico. A primeira ideia que está na minha cabeça, a primeira impressão, geralmente ela é mais intuitiva, e ela vai mais no... Não, mas quase sempre você erra. A maioria erra. Na primeira? Não é por aí. Como? A primeira impressão, quase sempre você deve seguir. Você não deve julgar, descartá-la. Mas só ela não serve, não. Na sua avaliação... Se a gente for fazer isso aqui com o nosso povo, que são mais sofisticados, você cai no buraco. A impressão, a aparência engana demais. Não é bem assim, não. Aqui tem um monte de gente mais inteligente que você olha para ela e não dá valor nenhum. No entanto, é acima da média. Eu não vou falar nome de ninguém. Mas é só urubu servar. Esse é o jeito que nós temos. Na sua técnica de anamnese, por exemplo, da primeira... Por exemplo, teve um senhor aqui que criou um processo de educação. Não falo o nome dele, não. Mas ele teve aqui. O homem é fora de série. Mas você olha para ele, você não dá valor. Fala assim, esse aqui deve ser o gari da esquina. Só pode ser, pela aparência dele. Então, veja, quem tem uma primeira impressão dele, agora, a hora que o cara começa a falar, ele vira um deus. Entende? Então, o problema de laringo-chakra, às vezes, tem muita influência na aparência da pessoa. Te digo coordenar isso. Você sabe com quem que eu estou falando? O que é? De quem que eu estou falando? O homem da ponte. Você lembra que eu falei com ele? Eu falei assim, coitado, internacionalmente ele não vai ter força nenhuma, porque o povo olha muitas aparências. Ele não tem apresentação nenhuma, dá até pena. Deu até vontade de dar para ele um sapato, uma roupa. Mas transparece na energia. Hein? Transparece na energia. Transparece na energia na hora que ele fala. Agora, a força presencial dele também não é ruim, não. Mas é que você sabe, se não tem uma moldura, às vezes, no caso da pessoa, o conteúdo fica defasado. Você lembra do porte? Ele não tem porte. Vestido de qualquer maneira, não tem porte nenhum. Eu falei, não, mas é esse homem? Agora, ele se transfigura na hora que ele fala. Muda tudo. Você está entendendo? A força dele está ali. Então a primeira impressão não é a primeira. Precisa ter muito cuidado. Nunca siga tudo na primeira impressão que você cai no buraco. A sequência de anamnese que você faz, quando você vai avaliar uma pessoa que chega, a primeira vez que fala com a sequência é o seguinte. Primeiro eu olho o processo de energia. Eu vejo a aura e faço um acoplamento áureo com a pessoa. Daí, então, vou desdobrando o resto. Agora, às vezes não precisa ter nem trabalho. Através disso, eu já vi logo. Uma coisa difícil, diferente. Muito difícil. Agora, você tem que ver que com o processo que a gente tem de... Eu estou num Eterna para online. Por exemplo, me pediram um negócio aí, uma pessoa que está na Espanha. Eu cheguei, na hora que comecei a mexer, que eu fui lá para escovar meus dentes, aproveitei para ver o pedido da Tenex, o negócio da Espanha. Na mesma hora, eu fiquei automático, ver ectoplasmia, que eu senti ozônio no ambiente lá do meu escritório. Na mesma hora. Aí eu comecei a ver
pedido que estava lá na distância. Falei, ixi, o caso é isso. Vi tudo o que era, cheguei, falei para a pessoa aqui. Agora era 11h42 que eu comecei a trabalhar. Foi alguns minutos, uns 5 minutos. A gente pescou tudo. Então, com uma ligação nesse nível, não tem jeito. Agora outra coisa, a pessoa confirmou tudo. Pode ser tudo isso que eu falei mesmo. Eu não vi a pessoa, está só pedindo lá. Você está entendendo? É um caso grave, difícil. Ó, vi lá na frente. O prognóstico, o diagnóstico, a coisa toda sem ver nada. Agora, então, é isso que eu falo para você sobre o processo de clarividência. O ideal seria, na medicina do futuro, é todo mundo ser clarividente. Só admite gente na medicina que tenha parapsiquismo. Isso é que seria o ideal. Eu falei isso quando eu era dentista, primeira vez, quase me bateram. Falei assim, ó, está na hora de dar umas aulas para vocês sobre mediunidade. Eu falei na ocasião. Para você pescar o processo das ideias, um pouco mais do que isso, e dar um paradiagnóstico, que é a parasemiologia. Né? Valdo, só para entrar nessa coisa de força presencial, eu queria analisar a questão do Sócrates, que ele andava mal vestido, descalço, mas devia ter uma força presencial muito grande. Não, ele tinha, mas o processo dele maior era a maiêutica, né, o modo de argumentar. Ele criou a dialética, até um certo ponto foi ele que fez isso, mas devido à maiêutica. Que ele usar o pensamento, você sabe disso, você é doutor. Mas ele superava tudo, porque ele superava tudo, mas agora descalço, veja, tudo isso. Até que ponto que a maiêutica, em certos casos também, não é erística? Aí é negativo. Na hora que passa da conta. Por isso que eu falo, olha, fazer, vamos dizer, você ser irreverente, vai. Mas chegou na ironia para o sarcasmo, já piorou tudo. Ele, às vezes, tinha umas coisas, umas conotações que passavam da conta. Hoje em dia também, esse negócio que eu já falei aqui, eloquência, retórica e oratória, já era. É o processo de gongorismo, essas coisas todas, isso não vale mais. Nessa vida moderna nossa, não tem mais cabimento isso. Agora, a força ele tinha, sim. Isso não há dúvida que tinha. Agora, ó, por que a definição se refere à consciência e não à consciência em geral? Existe diferença na primeira preocupação da consciência e da consciex? Olha, consciex tem muito, e a gente, todo mundo é consciex antes de mais nada. O que interessa para nós aqui, antes de mais nada, é a consciência, é a pessoa. Porque é o dia a dia, eu estou trabalhando aqui, mais é com vocês. Agora, consciex, ela tem seus problemas também muito mais sérios. O primeiro que a gente acha, que eu quero lembrar, é o seguinte, você saiu para fora do corpo, está fora. Aí você viu que tem alguém na frente. Então a primeira coisa que você tem que fazer, exteriorizar a energia para atingir aquela consciência, para ver se ela é real ou se ela está tapeando você, pela aparência extrafísica dela. Isso é a primeira coisa que a pessoa faz. Isso é para acabar com a primeira preocupação errônea. O fato de você nem poder tocar no seu trabalho hoje, por estar atendendo pessoas, pode ser caracterizado como primeira preocupação superior na prática? Não, isso é bobagem. A turma que eu atendo não interfere no meu trabalho. Apenas eu mudo de horário. Aquilo que eu não pude fazer lá, eu faço hoje durante o dia. E outra coisa, isso é apenas 1, 2 horas, não passa disso. Isso para mim sai na diurese, não tem valor nenhum. Há um ditado popular que diz, a primeira impressão é que fica. É possível reverter as impressões erradas à primeira vista? É lógico, é isso que nós estamos querendo falar. Olha bem, leia bem o que está escrito na sinonimologia. Tem 10 coisas primeiras aí para chamar a atenção. Eu li aqui agora há pouco. Examina isso. Se nós formos seguir a primeira impressão, eu conheço um monte de gente que já fez bodas de prata, quer dizer, estão casados há mais de 25 anos. E a primeira impressão foi de briga. Não se deram bem de cara. Eu conheço vários casais assim. No entanto, hoje, eles se amam, vivem bem, têm família crescida, um monte de trabalho realizado, tudo. E a primeira impressão, se eu tivesse seguido, estava no buraco. De modo que amor à primeira vista é exceção. Nem sempre é assim. Outra coisa, amor à primeira vista só de um lado, não adianta também muito. Eu quero ver o amor à primeira vista de ambos. Reciprocamente, mutuamente. Isso é que é importante. Por exemplo, eu acho que o meu amor a vocês foi à primeira vista. Agora, muitos de vocês não foi à primeira vista comigo. Tem gente que está contra mim até agora. Professor Valdo. Não modo que isso é a vida. Faz Não vale, parte do serviço. não vale a pena colocar a primeira impressão na sinonimologia? Não. Eu já não coloquei já de propósito, para chamar a atenção.
Eu já estou pondo muita coisa de primeira coisa, a pessoa vê o que ela faz. Agora, parece que eu toquei em alguma coisa nos outros pontos. É bom olhar mais para frente. Lê todo o texto. Professor Valdo, aqui é a sua esquerda. Qual seria a primeira preocupação relacionada à reeducação da afetividade? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer Sim. é ela pensar que aconteça o melhor para todos. Eu sou membro da humanidade. Eu amo a humanidade. Eu tenho que caminhar para a mega fraternidade. Com isso, ela vai acabar com toda desafeição, ira, ódio, ojeriza, mágoa, ressentimento. Essa é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer. Tudo que cria problema para nós em matéria de afetividade deriva do ódio. O ódio deriva do egoísmo. O egoísmo é que exalta o processo do orgulho. Se você combater seu egoísmo, tudo mais melhora. Entende? Entendi. E na fatologia aqui, na quinta linha de baixo para cima, o senhor tem aqui a mini trava Evolutiva. Mini trava evolutiva. O senhor poderia falar um pouco mais exemplos? Sim. Por exemplo, tem aquela pessoa que está há muito tempo, ela trabalha bem, etc. tal, mas ela não cuida dos dentes. Eu sou dentista. Eu sei, já estudei isso demais. Isso às vezes é uma mini trava na vida da pessoa. Ela vai pedir um emprego, mas os dentes dela estão tudo alterados. Isso está para trás. Agora, ó, eu já vi na Argentina pesquisador desdentado. Já vi em Portugal, entende? Um monte disso. Agora veja, isso é mini trava. Isso aí atrapalha a vida da pessoa. Ela não é bem constituída. Por quê? Olha, a pessoa, o asseio pessoal, a apresentação da pessoa, os dentes que ela tem, uma higiene mais ou menos relativa, isso faz parte do respeito que você tem aos outros, não é a você. A coisa mais séria é os outros. E eu tenho que andar aciado, não é por causa de mim, que eu estou pouco ligando. A gente pode viver muito bem sujo. Isso é aquela dona que falou, a Terron, aquela atriz, que ela falou, não, eu sou a pessoa que tem uma personalidade muito forte, porque eu sou capaz de passar uma semana sem tomar banho. Quer dizer, a pessoa a Terron. Agora, o que é que se passa? Ela está certa sobre isso, do ponto de vista de se manter na sujeira. Mas o problema é o outro. É o problema do sugismundo. Nós temos que ter respeito para não ser sugismundo. É o sugismundismo. Entende? Você sabe daquela história, que eu até já publiquei alguma coisa sobre isso, a gente tem lá no Cosmograma. É o cara que era um alemão que chegou aí, quis embarcar no avião, eles não deixaram, porque ele estava fedendo demais. Vocês sabem da história. Isso é no Brasil. Agora veja, o Brasil e a Alemanha. O cara da Alemanha, mas vocês sabem, Alemanha, França. Na França o povo não toma banho, eles jogam perfume. Então vai fazendo camada. A hora que vai tirar, o cara perde o peso. Então, por exemplo, ele vai ver que às vezes está aumentando o peso, vai ver que está sujo. Limpa, ele fica muito mais leve. Sim. Então. Pois é, mas tem disso. Não é fácil. Quando predominava agora, um certo tipo de pessoas, assim, de um lugar, né? Soval. O problema é a perspiração inconsciente que a pessoa tem. É isso que dá o CC. É o cheiro de corpo. Piora mais. Não, você vê, tem rua que você entra, você sente. Aqui deve passar muita mulher. Você vai ver que é. Depois, daí a pouco, você começa a ver tal. Você vai olhar o que são as mulheres. Que elas usam salto ferrado e na rua faz barulho de égua. A hora que está passando. Tal. De vez em quando, no Holocico, tem algumas das moças que entram tipo égua de Paris. Eu falo assim, ó, tem égua de Paris aí hoje. É perspiração o quê? É tal. Todo mundo está lendo, pronto. Na biblioteca não se pode entrar com salto, não é salto alto, salto com negócio. Como é que chama aquilo? Ferradura. Soval. Sim. Na quinta linha da fatologia,
tem assim, a preocupação central surgida antes da hora. Sim. E na culturologia tem a cultura do pragmatismo evolutivo. Eu queria ver essas duas... Por exemplo, a preocupação central surgida antes da hora. É aquela pessoa que vê um negócio, então começa aquele castelo de carta na cabeça dela, aquela imaginação enorme. Então um negócio ali que quebrou a unha, daqui a pouco ela já viu que vai ter um assassinato. Aumenta tudo. Então aquilo que é uma formiga vira um elefante. Existia até um americano que andou criando uma doença baseada nisso, na década de 60. Ele andou falando com isso. É o processo da extrema preocupação, instantânea. Eu mostro isso tudo, desde lá da época do Centro da Consciência Contínua, eu falava, então tá, a mulher está em casa, sozinha, e o maridinho vai chegar às 7 horas da noite. Você já viu eu falar isso aqui? Então, às 7 horas, ela está toda feliz, ela colocou o negligê, se perfumou depois de tomar banho, arrumou tudo, já tem uma vela acesa, se for nos Estados Unidos, tem uma vela. Tem uma vela, tem um copo, às vezes tem vinho, tem um prato tudo arrumadinho para aquilo. E ela está esperando. 7h15, nada. 7h30, nada. Aí ela começa. Ixi, ele saiu, o carro passou em cima. Ixi, ele saiu, pode ter dado infarto. Eles vão me telefonar. E ela fica perto do telefone. Vamos ver o que vai dar. Agora, passa 1h30, ela então já está toda desgrenhada. Já comeu os dentes, já comeu as unhas, fez o diabo. Aí chega o marido todo feliz. Meu bem, eu tive que passar ali porque estava com uma oferta enorme e eu trouxe esse presente para você. Aí dá para ela aquele mantô enorme. Ela desmaia. Então a gente pode fazer um filme desse aí, se quiser. Né? São esses assim que eu fazia os esquetes na rádio. Você está entendendo? Esse aí é um, precisava. Peru de véspera. Peru da véspera. Mas olha, o que mais? Não, eu pensei que fosse a preocupação central. Eu achei que isso é uma preocupação de a preocupação central. Ô, bola, você quer mais do que essa? A pessoa está quase dando um infarto. Só para ficar ansiedade, esperar. É aquilo que eu falo do negócio. Para a pessoa, quando é assim, ela não pode marcar horário nenhum. Por causa do ansiosismo, até ela dominar isso. Se ela marcar horário, ela fica fixada naquilo, pode dar infarto mesmo. Então ela criou uma preocupação central ali no caso. Foi total. Né? Ela exagerou tudo. É aquilo que eu falo. A formiga se transformou num elefante. E o pragmatismo, então, evolutivo é fazendo a medida certa. O pragmatismo é isso que eu estou falando. Fazendo a é um medida modo certa. de falar, a técnica que você tem para evitar o ansiosismo. Tá certo? Queria me reportar ao primeiro internauta. Faz 2 anos e 5 meses que eu estou morando aqui em Foz. Nas primeiras tertúlias que eu vim, eu começava a dormir logo de cara. E depois eu comecei a perceber, a notar a hora que eu dormia. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que fazer EV, que era a minha psicosfera que estava carregada. Aí, agora era assédio, então. Era assédio, sem dúvida, né? Aí eu percebi que às 1h30 era todos os dias. Às 1h30 da tarde começava o bocejo, a malemolência, começava a siesta, não é? Aí eu intensifiquei o EV e hoje eu assisto às 2h30 de tertúlia sem nenhum cochilo. Mas, por exemplo, se uma pessoa aparecer na tertúlia, mesmo que ela não tenha almoçado muito, mas se ela tomar um remédio contra a hipertensão, ela também pode querer começar a bocejar. Bocejar aqui é um caso normal. Se a pessoa tomar, por exemplo, um remédio, estou dando uma ideia, hipertensão, pode ser. Depende da medicação. Isso tudo também influi. A gente não pode deixar de considerar isso. Né? Tenho tido muitos ruídos não é intercranianos, não, intracranianos. Estalos dentro da cabeça e também no ouvido esquerdo. Estou começando a ficar apreensiva. Será parapsiquismo? Devo procurar um médico? Em qual especialidade? Otorrinolaringologista. Quando termina a tenepse, na maior das vezes tenho muita eructação. Fico até com vergonha do amparador. Peço desculpa a ele.
Deve procurar um médico, nesse caso, qual a clínica? Olha, aí você tem que procurar o processo de um gastroenterologista. O primeiro é um otorrinolaringologista, o segundo é gastroenterologista. Primeira coisa é ir nesses dois médicos e examinar isso aí. E olha, se prepare, se o negócio do estômago estiver alterado, esse problema de eructação, é bom fazer uma endoscopia. Hoje tem umas pílulas que a pessoa toma e aquela pílula vai revelando tudo o que acontece com ela durante 24 horas. Parece que Foz já tem isso, né? Já tem gente aí que tem. A pílula. Porque fazer endoscopia para enfiar coisa na gente é o troço mais desagradável que tem. Eu já passei por isso. Você poderia aprofundar a relação do item mitologia com a primeira preocupação? Aqui, o item é mitologia. A submissão pessoal a mitos. O problema é o seguinte, por exemplo, a pessoa vai conversar com a outra e chega lá, ela tem uma cruz de J. Cristo pendurado no pescoço, já começa a dar uma insinuação em cima dela sobre aquilo. É um mito. O mito da beatice. E isso existe. A beatice é um negócio sério. Eu mesmo escrevi, coloquei num dos nossos verbetes o seguinte. O que a beatice cria? Olha o que eu vou falar. É na base da questão da forma com o trocadilho, aquele negócio todo. Então, eu quero dizer para você o seguinte. Existe aquela mulher que tem o cisto no ovário. E existe aquela outra que é beata, ela tem o Cristo no ovário. Essa do Cristo no ovário é que é chamada esposa de Cristo. Estou falando a verdade da impactoterapia com uma realidade total. E baseado no cisto e no Cristo. Está entendendo? Mas é a verdade. Cisto de ovário é muito comum. Agora, ó, existe outra coisa de mulher que é bom também a gente chamar, que às vezes a gente fala muito aqui contra os homens. Então é bom também lembrar. Esse também eu já coloquei, isso também está na enciclopédia, tem um lugar lá. Que é o seguinte, existe o Clube do Bolinha, aonde eles promovem seminários. E existe o Clube da Luluzinha, aonde eles promovem ovulários. Vê se me entendem. O seminário vem de semente, vem de sêmen, essa coisa toda, que é o processo para frutificar. Agora, você quer mais óvulo para frutificar? É mais do que sêmen. Então tem o sêmen e tem o óvulo. De modo, ó, vou repetir, que vocês nunca ouviram falar nisso, possivelmente. Então, o Clube do Bolinha promove seminários. O Clube da Luluzinha, que é só mulher, promove ovulários. Não vem que não tem, porque está perfeito. Está dentro da realidade que está aí. Alguém quer reclamar? Ivanilda, alguma coisa? Quem é mais aí das feministas? Tânia, você, Tânia? Quem é mais aí? Cadê aquelas, as feministas? Ovular é de óvulo. Vai me dizer que é estranho? Não é perfeito? Professor, que é isso? O seminário, eu acho que em palavra que a gente já está... Em matéria de desinência, de prefixo, de cognição, não é perfeito isso? Olha lá no dicionário o que é. O dicionário não tem ovulário. Não. Mas tem ovular, tem uma opção de coisa. Esse aí é nosso. Mas já teve gente que usou ovulário. Agora, eu já vi autor usando. Mas não tem dicionário. O seminário é simpático. Ovulário não é simpático. Eu não estou perguntando sobre simpatia. Eu estou falando sobre realidade. Professor, quando a gente é a vovozinha. Não é simpática ser mulher. Você está defendendo o óvulo. Estou defendendo o óvulo. Para mim, eu acho bacana. Por exemplo, ovulário é uma palavra mais bonita do que seminário. Não. Eu acho. Para mim, é questão de... Fazer uma votação, professor? Vamos fazer uma votação? Vamos fazer uma votação? É questão bom gosto, né? Cada um tem o seu. Mas agora, ovulário e seminário. Ô, Max, não está dentro do assunto? Valdo... Um é de semente e sêmen. O outro é de ovo e óvulo. Está perfeito, não adianta. Podia explicar. Ovo e semente é a mesma coisa, só que tem que o ovo é de mamífero. Não é bem mamífero, mas mais ou menos, né? Até nós somos mamíferos, a mulher, e no entanto, ela tem ovo. Mas agora, outra coisa é o seguinte, semente é de árvore. Valdo,
No caso da Luluzinha, aqui você podia explicar, na prática, elas Sim. promovem seminários do quê? Elas promovem, no caso, são ovulários, né? Mas sempre sobre... Elas iam promovendo, por exemplo, a EBRA aí não é uma associação de escritores de alto nível, tem feito a opção de promoção, inclusive esses livrinhos que eles têm publicado, que a Flávia, a própria Graça já participou, aquilo é ovulário. Você vê só mulher escrevendo, do início ao fim. É um estrogênio violento. E outra coisa, você tem que lembrar que essa é uma sociedade de escritores literatos. São literatas. Tá certo? Então você já viu, entrou literatura, é lógico que faz parte do umbilico chakra, estrogênio, vida vegetativa, procriação. Agora, as procriações são inteligentíssimas. Tem muita piada lá interessante, tem uma opção de coisa. Quem ainda não vê esses livros, é bom ver. Parece que você vende esses livros aí, não vende? Quem quiser ver, é bom dar uma olhadela. Vocês vão ver o que eu estou falando de ovulário. Professor Valdo. Sim. Perdão, aqui na fatologia, na 8ª linha, está escrito a sobreposição do pensamento infeliz dominante. O senhor poderia aprofundar? A sobreposição do pensamento infeliz. Você, por exemplo, você sobrepõe o pensamento infeliz ou ele sobrepõe você? É a primeira pergunta que você tem que ser. Por exemplo, no Brasil atualmente, você combate a corrupção ou você fica calado? Se você fica calado, mostra que você está leniente e dominado com a canga da corrupção que graça no Brasil a partir do poder judiciário. Tá certo? Logo abaixo está escrito na 10ª linha, a inquietação intelectual sem causa racional. Sim. É aquela pessoa que fica inquieta com certas coisas, mas ela não tem, por exemplo, domínio. As rédeas não estão na mão dela. Então ela está preocupada com uma coisa que não diz respeito a ela. Para quem tem autoridade para decidir, ela é apenas pau mandado, ela está longe. Eu, por exemplo, eu não posso estar preocupado com o processo do ministério e tal. Eu não sou ministro, não tem nada a ver com isso. Agora, me preocupo no geral, porque eu estou vivendo no Brasil, eu sou brasileiro. Eu desejaria que esse país aqui caminhasse. Ordem e progresso. Mas às vezes nem sempre tem. Há uma desordem no MST e um progresso para trás nos processos da maracutaia. Corrupção. Você poderia aprofundar a relação do item mitologia com a primeira preocupação? Eu acho que esse aqui eu já falei. Não tem mais nenhum, né, depois desse não, né? Até agora tiveram 8 perguntas. Estudo é o dia do porco-espinho. Professor, aqui na fatologia, basicamente, toda ela é patológica, né? Sim. Agora, lá em cima está neutro. Então, aí você falou num momento aí que o primeiro passo para analisar uma pessoa, para fazer o primeiro contato, é a análise energética. Então, a gente poderia dizer que a primeira preocupação é o estado vibracional? Mas isso é para o mundo, né? É para a vida inteira. Sua vida toda. É tudo. A vida é energética. Quanto mais você mexer com o estado vibracional, melhor para todo mundo. Não é só para você também, não. É todo mundo. Agora, a patologia, assim, toda ela patológica... É de propósito, tem que chamar a atenção. Mas você não leu bem a priorologia. É bom você olhar. Eu olhei também. Então, minha filha, acabou. Eu ia falar isso. Eu estou chamando a atenção. Olha o contrabalanço. Ia perguntar. Olha aqui. Tem certas coisas básicas. Quando vocês forem analisar um verbete, é bom ler o verbete inteiro. Se vocês lerem só uma parte, cuidado. Porque senão uma parte está respondendo a outra. Preciso ver isso. Olha bem o que está falando a priorologia. Eu estou falando do apagão de ideias e o blackout da inteligência. Valdo ia falar isso. Você usou como técnica carregar lá tudo no nosográfico, aqui no homeostático. Não, mas geralmente eu faço isso, que é neutro, né? A gente tem que falar de um lado e do outro. Não pode ficar só de um lado. Gostaria de saber quais os cuidados, principalmente energéticos, que devemos ter na doação de órgãos. Os pensamentos dos órgãos doados chegarão ao receptor? Podem interferir na atuação de quem recebe?
Eu quero dizer o seguinte, tudo que você mexer com a ideia, tudo que você pensionizar, você está mexendo com a outra pessoa. A doação de órgão é lógico também, as energias elas vão circular e aquilo influi. Não há dúvida nenhuma. Mas eu sou 100% favorável à doação de todos os órgãos válidos que tenha e que seja possível. E não se preocupar com isso. Mas pensar positivamente, que os amparadores acertam a coisa para aquilo dar certo, para não haver rejeição e nem processo de imunidade na pessoa. Isso é que é a coisa mais séria. Agora, ó, não vai no bico desse povo aí que fala tanto não, tem muito exagero nessas coisas. Há fatos reais de influência da pessoa que dessomou, que vai lá aonde foi dado o coração para outra e ela vai reclamar do outro. Tem fatos positivos disso. Mas há muito exagero com cinema, filme que fizeram, isso aí tem muito excesso, não vai nesse bico. Se a pessoa doou, só de fazer o ato de doação, aquilo é positivo para ela. Ela não deve se preocupar e pensar que ela está ajudando os outros. E doação de órgãos é uma grande coisa. Qualquer hora dessa, no domingo, por exemplo, nós vamos trazer, hoje é quinta-feira, domingo que vem, banco de sangue humano. Eu já vou começar. Sangue é órgão. Quem doa sangue, e outra coisa, aqui tem alguém que nunca doou sangue? Levanta a mão. Aí, tá vendo? Eu preciso trazer isso no domingo. É uma vergonha. Vai me dizer que todos não podem doar sangue? Eu tenho lá a relação de quem pode e quem não pode. Eu vou dar. Hein? Sei não, mas veja. Vão ver. Pois é, preciso examinar por quê. Deve ter gente aí que não tem nada disso. É desculpa. Saltou de banda. É escusa. É justificativa. Entende? Agora vamos examinar então bem isso. Domingo, ó, aqueles que tiverem qualquer culpa no cartório, não venham aqui no domingo. Que é banco de sangue humano que nós vamos trazer. Tem até a listagem de quem deve e quem não deve doar sangue, por quê? Eu trago tudo. É diretamente do banco oficial. Tá certo? De modo que a gente vai ver isso com calma. Isso aí é doação. É doação de órgão. O sangue é a base para sustentar todos os órgãos. É a base de tudo. Não tem outro jeito. Oxigênio, sangue. Como é que faz? Mas a energia está atrás disso tudo. Tem três coisas aí. Energia, oxigênio e sangue. Agora é lógico, tem outros derivados desses humores, esse negócio todo. Por exemplo, o sangue que está na coluna é outro. O nome é outro. Professor Valdo, eu achei engraçado, porque na Argentina, para você doar sangue, tem que estar em jejum. E aqui, não. E aqui tem que ter comido todo o tempo. Uma carninha, falaram. Uma carninha, um arrozinho, um feijãozinho. Agora, você perguntou para ele se alguém está morrendo? Pois é. Agora, na Argentina, tem gente que desmaiou? Tem, sim. Então, quem é que está certo, Argentina ou Brasil? Não sei. Olha a briga do futebol. Agora, eu vou falar uma coisa. Eu sei, tem pessoas que desmaiaram, mas tem pessoas que também vomitaram. Então, se a gente tem o estômago cheio, mais possível ter uma vomitação Agora, atrás você deve disso aí. perguntar nos bancos do Brasil, como é que eles também. Não tem nada disso. Agora, a Argentina é cheia de bobagem. Né? Você vê, atualmente, Buenos Aires é a capital que mais defende o Freud. Que mais defende? O Freud é o país mais psicanalizado do mundo. É muita gente doida. E Buenos Aires sempre teve disso. Outra coisa, o tanto de gente desdentada, banguela que tem lá, como é que você explica isso? Cientista, pesquisador, faltando dente. Você não acha que tem alguma coisa bem atrapalhada nisso? Vou pensar. Cadê o nosso chefe? Cadê o Oswaldo? Ele está aí? Vamos perguntar para ele também. Ô, Oswaldo, o que você acha? Eu sou um dos que desmaiou. Da outra vez, se você for dar sangue, come um boi antes. Come um boi, que aí você desmaia de barriga cheia.
Tá certo? Não, Então, só para dar o depoimento da parte espanhola. Na Espanha, você tem que estar não pode ter comido nada em jejum, só que depois de fazer a extração... depois que a pessoa desmaiou, então eles dão comida para ela. Aí eles dão comida para ela. É isso. Não, eles dão para a pessoa uma Coca-Cola e um bocadilho, como é que um sanduíche, mas bem grande. E a pessoa até não comer, não vai embora. O professor falou sobre doação de órgão, que é muito favorável. Minha dúvida, mesmo em caso do tenepsista, lógico, todo mundo deve doar. Tenepsista, então, ele está dando pouco, ele está dando só energia, ele pode dar sangue. Outra coisa, todos aqueles que têm alguma coisa em torno da barriga têm que doar mais, mas tem que fazer um exame antes. Então, todo mundo que tem pochete no umbigo deve doar sangue, depois de examinado pelo médico. Tá certo? Eu estou fazendo uma campanha pró-banco de sangue aqui. Você sabe, é um monte de banco que eu vou trazer oportunamente. Esse aí é só para começar. Tem mais. Eu não sei se nesses nossos aqui tem algum banco. Não, ainda não tem. A gente vai começar a pintar os bancos aí. Tem um monte deles. Ovaldo, parece que tem gente que não está entendendo o que significa quando a gente lê os verbetes, verbete antigo e verbete novo. Eu acho bom na hora aproveitar que você está falando isso para esclarecer. Não precisa de ler, quando for ler aqui, que verbete antigo e verbetes novos. Às vezes, que isso dá confusão para a pessoa, mas eu tenho que colocar para o povo saber. Eu não posso deixar de escrever aqui. Mas agora o problema é todo o seguinte, as pessoas, de modo geral, quando for ler, tem que ler antes, porque lê tudo errado. Então você tem que passar. O percentual que eu contei durante uma temporada é de 30% de erros. Então, Valdo, você passa antes para a gente, então, a folha. Aí a gente dá para a pessoa já lê antes. Sei, mas o problema todo é esse. Não, a folha está sempre aqui, ó. Eu posso dar na hora. Isso. Posso ficar com ela. É melhor. Já deixo separado. Melhor. Agora, o problema é a pessoa ler antes. Se ela não entender, Exato. perguntar. Tem que estudar. E outra coisa, a maior prova dos erros das pessoas não é nada a pessoa que lê, é a pessoa que escreve aqui. Vocês agora andaram melhorando, mas todo dia tinha alguma coisa errada. Porque tem certas palavras que eu uso, que são um pouquinho avançadinhas, que é para confundir mesmo, que às vezes a pessoa nunca ouviu falar naquilo. E ela troca uma coisa por outra. Ontem mesmo não tinha gente que escreveu futurologia? Futurologia. Pois é, ontem alguém falou. Estava querendo que a gente fosse estudar futurologia. Não, mas foi... Para essa pessoa, eu quero dizer uma coisa. Futurologia, hoje, o nome é prospectiva. Essa palavra, ela está prostituída. Melhor é prospectiva. Estou só dando uma dica. Não, tem muito... Mas não tem nada aqui de prospectiva nem de futurologia. Não, mas só para esclarecer que quando a gente fala verbete antigo, não é que o verbete é antigo, é que o verbete não ficou eleito. Ele é antigo, sim. E o Valdo já traz verbetes novos. Ele é antigo, porque às vezes passa meses sem, ele está aí na lista. Tem que ser novos e antigos. O que eu vou pôr? Eu não vou pôr. Tem outro nome? Vou colocar que é velho? Não, não é. Ele é antigo. É um verbete que não ficou eleito velho, na hora que saiu. Que ele é caduco. Encalhado. Encalhado. Eu não vou pôr. É antigo mesmo. Encalhado, eu acho melhor. Verbete encalhado. Essa questão de ideias chamava isso de alcaide, em português. Não é prefeito, não. Alcaide são os alcaides. São os livros, por exemplo, que não venderam. Que então ficou, você está entendendo? Lá, guardado. Sr. Valdo, com relação a essa condição da primeira preocupação, a gente pode dizer assim, que aquilo que vem na cabeça no primeiro momento é isso, né? Vamos dizer assim, você olha para uma pessoa e aí vem aquela primeira ideia. Não, mas às vezes pode ser, depois que ela examinou bem, ela começa a ter preocupação com aquilo. Aquela muda às vezes o que ela ia fazer, tudo depois que viu a pessoa. Ah, entendi, isso mas também é preciso ter cuidado. Eu fiquei querendo saber se era uma coisa assim mais refletida ou uma coisa mais instintiva. Depende da pessoa. As duas coisas. Pode ser as duas coisas, né? E normalmente, por exemplo, sendo a mais instintiva, né? No caso assim, mais assim, imediata. Tudo que é instintivo leva na cabeça. Isso é aquela mulher que chega e fala assim, eu sempre sigo a minha intuição. Espontânea. Essa é artista. Artista que é assim. Isso é a maior besteira. Nós temos que seguir a nossa racionalidade. E pensar com lógica. É o processo da pensalização. Aí nós vamos errar menos. A intuição pode ajudar muitas pessoas.
Principalmente a julgar no buraco. E a repetir as coisas. Fazer a auto-mimese dispensável. Mas eu estava pensando também em algumas circunstâncias assim, que você tem essa primeira ideia, aí vem alguns padrões de pensenes na cabeça, que são aquela primeira reação. Isso pode fazer um autodiagnóstico. Olha, quanto mais novo você seja, menos valor você deve dar para isso. Quanto mais velho você seja, mais valor você deve dar para isso. Por exemplo, a minha primeira impressão das coisas hoje é muito melhor do que quando eu tinha 10 anos. Não, experiência. Hoje eu tenho meu parapsiquismo mais desenvolvido, sei o que é. O que você pensar já ocorreu. Raramente vai acontecer uma coisa que eu já não vivi aquilo. Todo precedente, todo exemplo já passou por mim. Você está entendendo? Olha, esse ano, por exemplo, nós estamos agora no meio do ano. Eu não lembro de nada novo que tenha acontecido aqui comigo. Nada. Nenhuma coisa nova. A não ser processo extrafísico. Que às vezes vem uma ideia, uma coisa ou outra. Algum livro que eu vi, uma ideia, um troço. Mas coisa nova, assim, para mudar, é muito difícil. Agora, você sabe, eu leio todo dia, escrevo todo dia, penso sem parar. Por incrível que pareça, eu penso sem parar. Vocês são assim? É tal negócio. Vocês pensam sem parar? Mas começa agora, depois. A segunda pergunta era essa, mas eu estou primeiro perguntando, porque tem gente que vai falar, não, eu não penso. E como o senhor vê assim, o holopensene pessoal e o mater-pensene influenciando nessa primeira preocupação da pessoa? O mater-pensene, ele pode ajudar muito e pode piorar muito, depende do que é. Se uma pessoa, por exemplo, ela tem um mater-pensene que está dentro do universo da interassistencialidade, ela vai acertar muito mais em tudo que ela tiver contato, seja com pessoa, com ambiente, com ideia, com tudo. Por quê? Antes de mais nada, ela vai colocar na frente a interassistencialidade. Ela então vai ser positiva. Já começou com o pé direito certo, o caminho certo, na direção certa. Então aí muda tudo. Agora, precisa de ver esse mater-pensene. Uma pessoa, por exemplo, você vai a Brasília, o povo olha para você e quer ver qual o interesse que tem. Olha na sua testa se pode sair algum cifrão. Da sua cabeça, pode sair algum cifrão para mim? Como é que é? Ele pode me arranjar um emprego? Que maracutaia que ele pode fazer comigo? Ele influi em algum ministério? Onde é que eu posso ir? Lá é assim. Nos hotéis lá que eu ficava em Brasília, eu subia e descia elevador e ficava assim no salão para ver o lobby, sabe? Sabe, o hall da história, para ver o que é que havia. A maioria desse jeito. Então ali passa político, tudo quanto é jeito, e o povo. E outra coisa, é o lugar que mais pergunta o que é que o senhor deseja, quem é o senhor, como é que é. Porque eles querem saber quem é você para ver se... E quase sempre tem uma desculpa. Não, eu estou esperando fulano, pensei que fosse o senhor. Entende? Eles estão sondando para ver quem é você. Outra hora eles chegam, em capital de país é que é assim, eles chegam lá na recepção e perguntam, quem é aquele fulano que está ali? Eu já passei por isso tudo. No Washington é assim, nos hotéis, em Brasília é assim, em Paris é assim. Você está entendendo? Devido o quê? Interesse político, econômico, financeiro, de poder, de alguma coisa. Então você veja, isso é um mater-pensene horrível. Agora, é o holopensene que cria esse mater-pensene. Nesse caso aí, é o holopensene da pessoa querer tirar vantagem, né? Ela já vê o que eu vou ganhar naquele caso. Agora, no Brasil, em Brasília, é a capital do tirar vantagem em tudo, né? Lá é técnica, né? O negócio é sério. É porque, na verdade, pessoal, eu estava pensando assim, essa condição da assistencialidade que o senhor colocou me ajudou no seguinte sentido. Você já tem essa ideia, vamos dizer assim, esse apriorismo positivo, no caso, não sei se poderia falar dessa maneira, às vezes encarar aquela coisa sobre um enfoque mais positivo, né? Você pode, qualquer fato você pode analisar sob uma ótica negativa. Agora, eu, por exemplo, eu raramente erro nas minhas primeiras impressões e na primeira preocupação. Raramente. Hoje, por causa da minha idade. Por exemplo, as coisas que eu tenho falado sobre primeira impressão e os troços todos, eu errei em quê? A maioria acerta. Vivência. Por isso esse negócio, não, o parapsiquismo me ajuda, mas o processo maior é a idade. Você chegar depois dos 70 com lucidez, te dá um certo gabarito. É a única coisa que a gente tem. Agora, tem gente que tem um cotoveloma danado, que é mais moço, que já escreveu o pensamento desse jeito. Não. Os velhos, eles estão sempre defendendo alguma coisa
e a coisa positiva, porque eles não podem fazer mais o negativo. Isso é pensamento universal. Agora, ó, é um cotoveloma universal isso aí. Então é a pessoa jovem que fala isso. Não acredita em ninguém depois dos 30. Você está entendendo? É a mesma coisa. Isso é bobagem. Agora, o que eu vejo, realidade para vocês é o seguinte. Não adianta. Quanto mais você viver, se você manter sua vida intelectual e tem um nível de lucidez, você não está muito gaga, a arteriosclerose, ou vamos dizer, a aterosclerose ainda não está entupindo demais seus vasos. Não é vaso sanitário, não. Presta atenção. Eu estou falando é vaso mesmo. É veias e artérias. Se ainda não estão, a melhor coisa que tem é a melhor fase da sua vida. É quando você está mais lúcido. Agora, você tem que preparar isso. Todos vocês devem ler todo dia, devem escrever, devem mexer com o processo. Com isso, vocês vão evitar Alzheimer, vão ficar mais lúcidos e vão manter o nível de discernimento mais elevado. Não dá para comparar a gente com 15 anos e eu com 75. Não dá. Não dá mesmo. E você vê, essas coisas se manifestam de tudo quanto é jeito. Lembra do 27 com 72? Isso é besteira, isso é jovem, isso é bobo. Não é por aí. Então é um problema de imaturidade. Essas coisas existem. Agora, outra coisa. A tendência de todo mundo mais jovem, de vida e energia, e como diz nos filmes americanos, não são os hormônios que estão em evolução, estão em ebulição. Não, os hormônios dela estão em ebulição. Cuidado com ela. Entende? Quanto mais jovem a pessoa, mais precipitada, impulsiva e ansiosa ela é. A tendência é essa. Não é todo mundo assim, mas a maioria mais jovem. Com a idade, isso vai assentando. Porque também cansa. Cansa de você ver tanta gente errada, de ver tantos seus erros. Primeiro você vê os seus erros. Depois você vai vendo os erros das outras pessoas. Então você fica mais humano, você abençoa mais, você perdoa, você releva. Entendeu? Outra coisa, não fica pensando em levar o cara para a forca ou dar um tiro nele. Porque tem muito jovem que não aguenta. Vê que tem uma injustiça, da mesma hora quer pegar um trabuco. Por isso que tem tanto crime, tanta coisa. Agora, uma pessoa de idade já não é assim. Ela já tem vivência. Então, o problema de envelhecimento, eu quero dizer para vocês, a coisa mais séria é saber envelhecer. Porque o envelhecimento, ele é inevitável. É doença igual a mocidade. Não tem saída. Então, ele vem mesmo. É inevitável. Mas agora, a gente tem que saber passar pela juventude sem criar rabo, preso, interprisão. E chegar à maturidade com bom humor. Que a coisa mais difícil é chegar na maturidade do meu estilo, com bom humor. E eu sou um bom humor que eu tenho tacape na minha mão quando preciso, falar a verdade. Mas eu sou de bom humor, querendo ou não, vocês não podem falar que não. Posso ser exigente para um, para outro, mas sou de bom humor. Eu procuro ajudar, a intenção é boa. Senão vocês não estariam aqui. Você já pensou, senhor? Como é que é? Se eu usasse uma palmatória aqui, ninguém ia ficar aí. Mas fala. Professor Valdo, aqui na priorologia, número 2, o senhor colocou aqui autopesquisologia. O senhor coloca aqui, o racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com o neoparadigma consciencial, e sim com as autopesquisas e a vida continuada depois da desativação do próprio... Peraí, onde é que está isso? Fala para mim que eu não sei o que você está falando. Página 81. 81? O número 2. Número 2. Autopesquisologia é essa? Sim. O racional não é se preocupar em primeiro lugar. Isso aqui já perguntaram aqui hoje. Não é o neoparadigma consciencial, e sim com as autopesquisas e a vida continuada, depois da desativação. Essa que é a pergunta sua, que nós falamos que alguém ia perguntar. Então, é com o corpo humano, que é a autodessoma inevitável, menosprezada pelos cientistas convencionais. Quer dizer, o racional não é se preocupar em primeiro lugar com o neoparadigma consciencial, não. É ver a sua pesquisa. Porque o neoparadigma consciencial é a sua pessoa, é a sua consciência. É você que está pesquisando você antes de mais nada. Então não se preocupe, porque isso é a teoria dele, isso é a teoria apenas, não resolve. O problema é vivenciar a experiência.
A experiência ela é teática. Agora, demorou, mas apareceu, olha lá. Mais de hora para o negócio aparecer aí, quase 1h30. Que nós falamos que alguém ia perguntar sobre isso. Ela falou. Obrigado. Nós já estamos conhecendo nossa... Não, como é que chama? Não é clientela. Conheço meu gado. É isso, lá de Uberaba. Da exposição agropecuária. Não, conheço meu gado. Não é assim. Agora, com relação a uma entrevista para emprego, o grau de comprometimento com relação ao contratado e ao contratante, gostaria que aprofundasse mais essa relação, a primeira impressão. Olha, hoje já tem livros, revistas e artigos, é só pegar na internet, como a pessoa deve usar para fazer uma entrevista para emprego. A primeira coisa é ver o seu currículo pessoal. Segundo, a sua apresentação pessoal. Terceiro, o modo de você se comunicar. Essas são as 3 coisas que tem. Agora, ó, tem dezenas de observações sobre isso, e elas são muito inteligentes hoje. Tem livros, tem artigos, e lá ó, é só chegar e ver essas coisas, que lá no Cosmograma já tem um monte de coisa. A Holoteca também tem um monte de livros sobre isso. Agora, veja, em primeiro lugar, como fazer um currículo. Existem técnicas para se fazer um currículo bem feito, que não pode ser qualquer currículo hoje. Quando o currículo é mal feito, você sabe que eles nem lê. Já é julgado na lata de lixo, na hora. Principalmente quando tem um emprego que é muita gente, dezenas de pessoas que estão atrás. Mas é, não, sintético, direto, lógico, racional e correspondente ao objetivo. Antes de abrir o shopping, parece que o pessoal do shopping recebeu mais de 3.000 currículos. Foi, né? Então, imagina. E eles admitiram quantas pessoas? Eu acho que foram umas 1.000. 1.000? Acho que sim. Sobrou muita gente. Sim. Quem sabe disso acho que sim. Agora, a coisa mais séria aí é essa. Na questão da pessoa. Ela tem que ver, eu vou repetir aqui para a pessoa. Currículo, sua apresentação pessoal e a sua comunicabilidade. O modo de você falar, o jeito que é. Isso são as 3 coisas mais sérias que tem. O mais é detalhe. Professor, queria entender melhor aqui na fatologia, sim, final da 2ª linha, o pichamento... Pichamento pelo desimportante. Você poderia dar um exemplo disso? Isso tem uma porção de coisa. Por exemplo, a pessoa que chega e vê na outra um problema que ela está com uma mancha na camisa. E aí aquilo já cria um problemão para ela. Está entendendo? Isso não tem importância nenhuma, é uma coisa secundária, isso sai na diurese. Às vezes foi a hora que entrou ali para conversar com ela que o material da pessoa que está fazendo a entrevista é que sujou. Você está entendendo? Pois é. Agora, pichamento. Você sabe o que é pichamento? Não. Pichar. Sabe o que é, não? Hein? Não, pichar não é isso não. Eu mesmo, você tem razão. O povo não está sabendo o que é pichamento. Outra coisa, você já viu que pichamento está em itálico? Que é para mostrar. Quem é que vai falar? Qual é o carioca aí que vai falar o que é pichar? Você, fala. Difamar. Que mais? Que mais? Falar mal. Que mais? Falar mal. Que mais? Isso é que é pichamento. Pichamento. Encher você de matéria escura. Pronto. Isso é o pichamento. É o piche. Tá certo? Fazer uma... Pois é, não. Isso aí também é o pichamento. É. E na 4ª linha, o assodamento da imaturidade consciencial. Sim. Assodamento é uma palavra muito usada em Brasília. Os políticos adoram isso. Qualquer coisa é assodamento. Foi muito assodado. Sabe o que é assodamento? É a precipitação. Andar depressa com o processo. A impulsividade. Isso é o assodamento. Falou uma coisa mesmo, espera aí que eu vou lá. Às vezes a gente tem que agir rápido. Vocês viram hoje como é que eu agi rápido com o... Você acha que eu fui assodado? Pois é, você está vendo?
Cheguei lá e comecei a bater para chamar a atenção, porque eu não ia, se eu fosse mexer com chave, até abrir a porta, um milhão de coisas, chamei na hora, gritei. Isso é expediente. É aquele negócio que eu falo da mulher dentro do túnel, entende? Ali tinha que ser, porque senão, o meu medo era um cachorro chegar e, como é que é? Então é isso. Ó, está precisando de um micrófono ali atrás. Professor, qual que é a relação aqui desse verbete com higiene consciencial? Ele está aqui na penúltima linha da fatologia, né? A higiene consciencial é importantíssima, né? O modo de você pensar. Sim, se você pensa higienicamente, corretamente, de uma maneira equilibrada, você vai ter menos erros e as suas preocupações não vão ser tão erradas. A sua primeira preocupação quase sempre vai ser certinha. Não vai ter tanta... Entende? A higiene consciencial ela é básica. É igualzinho o estado vibracional. O estado vibracional serve para manter a higiene consciencial da pessoa, a partir das energias. Isso mexe no corpo, mexe na cabeça, mexe no mental soma, mexe nas emoções. Porque, por exemplo, o EV profilático, sim, nem sempre, não sei se o senhor conhece o conceito de pensamento automático, né, da terapia cognitiva, que a pessoa ela tem processo de, às vezes, estar numa situação e já cai num pensamento meio patológico direto. Não, mas essa é doente. Essa aí é doente. Nós não estamos contando com isso. Nós estamos contando com você que está querendo aprender uma coisa nova. Sim, a higiene consciencial manda isso aí para aquele lugar. E sai na diurese. Mas não evitou de ele entrar ali. Pois é, mas não tem higiene consciencial essa pessoa. Ela não tem. Não tem. Não tem. Então é antes disso ainda. A higiene consciencial ela é básica para tudo. Por exemplo, o EV é uma das coisas que estão junto da higiene consciencial. A segunda coisa, que aconteça o melhor para todos. É você ter um pensamento de mega fraternidade interassistencial. Isso também é bom. Está no início do princípio, do começo de tudo. Primeiro passo. Tá certo? Sim. Qual é o número? Argumentologia. O que é que você quer? Ali na exemplologia está escrito primeira preocupação primária, né? A sobrevivência humana instintiva pessoal. Tá. E isso aqui está relacionado com a Consim e com a Consciex. Qual que é a primeira preocupação primária? A coisa mais séria aqui que nós estamos falando é a Consim. Tá, e da Consciex? É, humano. Agora, a Consciex, a primeira preocupação dela qual é? Pensa. Qualquer um sabe. É pensar bem, porque todo mundo vai saber o que a pessoa está pensando, se ela está num ambiente bom. Se ela está no inferno, o problema é dela, não precisa pensar nada. Ela já está sendo pensada. Pensar bem. É lógico. Então, pensar bem é bom para toda a consciência. É higiene consciencial. Higiene consciencial serve para todo mundo, inclusive para a consciência. Até para o transventor, etc. Nós todos. Faz parte. Está de acordo? Pô. Nesse ponto, eu assino. É isso? Estou de acordo. Nesse ponto. Quem é que está aí com o microfone? Pode falar. Professora, fatologia, a terceira linha, de baixo para cima, os mecanismos de defesa do ego. Eu queria entender a relação deles com a primeira preocupação, que é a primeira defesa que se manifesta? Não, uma pessoa, por exemplo, ela é miserê. Então uma outra vem com tudo mole para falar com ela. A primeira preocupação dela, tem que defender meu dinheiro. Esse cara quer me dar uma facada. Você sabe o que é facada? Facada é quando você vai pedir dinheiro emprestado para alguém. Estou te dando os casos clássicos do Nelson Rodrigues. Tá certo? Tá certo? Você começou a entender, não? Se explicar mais? Sim. Isso se aplica também aos mecanismos de defesa da tudo, psicologia. se aplica a tudo, que é o mecanismo de defesa do ego. Então o cara que é miserê, quer defender os caraminguás dele, os níqueis, o vil metal. Então já está com medo. Então a primeira preocupação foi essa. Aí o cara chega para ele e fala assim, escuta, eu estava pensando em te dar um presente. Pronto. Aí desmonta o cara. Ah, mas não diga o que é. Na mesma hora, o que é?
muda tudo. Agora, essas coisas todas são muito comuns. Tudo isso acontece. Agora, gente, se todo mundo falasse o que pensa, a Terra não ia durar um dia. Por isso é que é difícil. Agora, nas comunidades evoluídas, todo mundo é tudo igual. Por isso é que a maioria de nós todos não estão preparados para essas comunidades. Está entendendo? Nós temos que começar a pensar corretamente para alcançar comunidades extrafísicas evoluídas, equilibradas. Por quê? Se a gente for lá, nós mesmos não vamos nos sentir bem. Eu já vi cara, e mulher também, que tiraram do corpo e colocaram com bastante lucidez. A hora que chegou no lugar desse, a pessoa ficou, era falante, tudo, não expôs nada. Ficava só de olho. Autodefesa absoluta, total. Agora, quando chega num nível desse, quase sempre a pessoa vai dar um problema nela, tem que trazer para o corpo. E só. Agora, uma boa parte, às vezes, é medo. Outra parte é autodefesa egóica. Porque tem pessoa que sabe que está errada, mas ela não quer consertar. Ela mesma fala assim, não, esse ano eu não cuido disso, isso aí eu deixo para o ano que vem. Agora aí é um problema. Walter, como funcionava essa higiene pensênica, esse pensar lá no Pombal com a gente? Não, lá tinha gente de todo tipo, né? Tinha gente que era trazido, igual maca, com o processo da habilitação. Está entendendo? Gente para ser assistida, tinha gente de todo tipo. Que você falou que uma das coisas aí que predominava era a gente se abraçar muito, a gente se... Já tinha muita cordialidade. Isso. Porque com o tempo todo mundo vai melhorando, né? Melhora tudo. Mas a gente precisava de um nível mínimo de pensanidade para ficar no Pombal ou não? Como é que isso funcionava? Precisa. Cada comunidade dessa precisa de um nível de consciencialidade para isso, de acordo com aquele nível dela. Senão a pessoa não aguenta ficar lá. Você vê logo, e a própria pessoa vai falar que ela está se sentindo deslocada. Entende? Ela é um elemento estranho no meio de todo mundo. Então... Não, assistido ele vai porque já tem possibilidade, ele quer melhorar. Então, a tendência dele é participar de tudo de uma maneira positiva. Faz força. Esqueci a pergunta. Agora, uma outra coisa. Megafocologia, o número 05 lá da priorologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com a forma ou os neologismos, e sim com a autocompreensão das hipóteses e teorias, propostas através dos mesmos, a fim de refutá-los ou admiti-los. Morfologia. Potenciologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com os conscienciólogos, e sim com as obras boas ou menos boas de tais personalidades. Saudologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com o saldo da ficha evolutiva pessoal do companheiro evolutivo ao lado, e sim com o saldo da própria ficha. O racional, a somatologia, não é se preocupar, em primeiro lugar, com o visual do voluntário recém-chegado, e sim com os potenciais da personalidade em foco. Verponologia. O racional não é se preocupar, em primeiro lugar, com as ideias avançadas apresentadas, e sim com as possíveis aplicações práticas imediatas ou úteis das mesmas ideias. Então, veja, aqui, ó, só isso aí já dá uma ideia do que nós estamos querendo falar com a inteligência da primeira preocupação. Você tem que perguntar para você o seguinte: a maior parte das minhas primeiras preocupações, elas são racionais ou irracionais? Eu estou falando que uma boa parte das pessoas, de modo geral, elas têm uma primeira preocupação totalmente emotiva, às vezes instintiva,
E isso está dentro daquilo que eu chamo de instinktologia. É um processo ainda quase de proto-reptiliano. É uma coisa ainda de regressismo muito grande. O problema é a gente ter a primeira impressão com racionalidade e não com instintividade de alguma emoção. Não é por aí. Agora, a tendência na vida humana é tudo caminhar para a emoção. É tanto que na psicologia eles ensinam. Você quer persuadir alguém, quer convencer alguém? Ataque pela emoção, mexa no coração. Que é isso. Agora, veja, isso é para iludir o povo, é tapiação, isso é assédio. A psicologia tem uma série de técnicas de assédio. Vocês pegam nos livros, tem um monte. E ninguém fala nada disso. Pois é, a psicologia do consumidor é terrível. Como fazer, viu? Cadê o nosso amigo? Ele já foi embora. Mas ele agora virou vendedor, né? Ele está doutor no assunto. Vendedor não é fácil. E outra coisa, vendedor às vezes não é mais problemático ainda, porque usa saia justa e entra numa saia justa depois. O negócio não é fácil. Já trabalhei em empresas. É. Ah, ele apareceu. Nós estamos falando de vendedor aqui, então a gente procurou você para ver se estava. Eu vendi durante 20 anos, né, na minha vida, todo tipo de produto que vocês podem imaginar. Tanto por teléfono, como de porta a porta, como em loja, todo assim. 20 anos fazendo isso que eu passei. E tinha empresa que o requisito para vender era levar saia preta curta. Eu nunca entrei nessas, porque eu sempre fui bem gordinha, e aí... Isso aonde? Qual país? Qual país? Na Espanha. Na Espanha. Veja, a Espanha, isso. Gente. Só para ilustrar o que ele estava falando. Aqui, ó, com rei, com príncipe. A Espanha. Tinha uniforme tá nessa. mesmo. Quer dizer, pernas de fora. Coxas à vista. Isso existe ainda. É um negócio sério, não é fácil. Né? O dinheiro leva para o poder que coloca a pessoa doida. O problema de venda é um processo seríssimo, tem que pensar bem. Agora, é daí que caminha para o monopólio, para o dumping, é uma opção de coisa. Tudo é por aí. A Dulce aqui lembrou da... A Dulce, hein? Ah, lembrou das moças da Casa China. Ele é o seu porta-voz? Ele é o seu porta-voz? Porque depois a Ellen tá vendo, vai criar problema pra mim, entendeu? É que a Dulce tá lembrando aqui das moças da Casa China ali no Paraguai, lá que vem. Aonde que é isso? Casa China ali no Paraguai. Ah, é? Paraguai. Aquilo ali é para cobrir um umbigo só. Agora, ó, dá pena a gente ver hoje as mulheres usando essas calças de cintura baixa. Então fica... Não, e o seguinte, atrás ela não vê, mas geralmente fica tudo aqueles negócios, tudo cheio assim de lado. É a coisa muito feia. Agora veja, é igualzinho pochete na barriga. Gente, tem coisa que não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem, não tem jeito. Você já viu alguém que usasse uma pochete na barriga e que ficasse elegante? O dia que tivesse, eles devem fazer uma filmagem. Que aquilo deve ser o fim do mundo, deve ser um extraterrestre, alguma coisa nesse sentido. Porque não tem jeito. O pior é quando vamos colocar, talvez, uma pochete na barriga de uma cobra. Pode ser que seja bom. Evado, o pior é quando sentam, que aí vê todo, né? Não tem... Pois é. Mas agora veja. Ontem mas o problema todo é que essas pessoas gostam disso, né? Eu não sei. É exibição. O nome chama exibicionismo. Exibicionismo está dentro do estudo da sexologia. É um dos tipos, é exibicionismo. Tem mulher, por exemplo, que ela não gosta nada de relação sexual. Mas ela gosta de se exibir para ser a tal. Entende? Do ponto de vista sexual. Não é sensual, não. Sensual é processo de eufemismo. É sexual. Então a pessoa, ela quer apresentar, isso é exibicionismo. Agora, o exibicionismo, ele é muito comum na adolescência, né, das mulheres. Isso é muito comum. Ontem eu tava... passarela, isso é assim da passarela. Ontem eu estava no salão à tarde fazendo a unha e tinha três meninas fazendo unha.
e ficam naquelas cadeiras baixinhas. Não tinha uma que não estava mostrando o bunda todo. Não, mas o melhor da história não é isso. E eu não sabia onde olhar. Mas isso é pequeno. Presta atenção. Você já foi ao shopping? Já viu o que está acontecendo lá? O quê? A hora que você entra numa das portas do shopping, à esquerda. Não vi. Entra nas duas portas e olha à esquerda. Tem uma delas que você vai ver as donas todas cheias de papilote, com o negócio todo, esticada no salão de beleza, exposto. Não vi. Aquilo é a maior falta de educação que tem. Já teve gente comigo que tem uma cultura europeia mais refinada, finesse, etc. Chegou e falou assim, nós não entendemos isso que o brasileiro faz. Eu não entendo. Outra coisa, em Hollywood, nos Estados Unidos, lugar fino, não tem nada nisso. Nem nos Estados Unidos não tem. Não tem Agora lá não, as mulheres estão lá mexendo tudo. Agora veja, aquilo tudo é exibicionismo. Ali é exibicionista profissional de quem faz aquilo e o exibicionista da clientela de quem se submete àquilo. Agora, que é uma coisa vomitiva, Eu já tive vontade de chegar lá, filmar, fotografar, para mostrar. Olha, isso é coisa de Foz, que é o nível que nós temos aqui em matéria de plástico. Uma hora eu quero falar até com a Miriam, porque a Miriam não está lá. Isso aí não é o da Miriam, não. Não, eu não. Agora, veja. Agora veja, o nível então é de exibicionismo, eles estão ganhando na base do exibicionismo. Lá ele devia te falar, né? Centro de exibicionismo, o maior de Foz. Podia pôr lá, que ali é típico. Agora todo dia a gente passa lá e tem gente. Para mim, tem dona que quer exibir e fica lá. Quando tem muito movimento, deve estar mais gente. Eles nem pensam, é isso? Eles não pensam. Agora, passa lá e veja na entrada do lado esquerdo, quem não viu. Olha atrás do vidro, o que é que Mas tem. eu num salão assim, eu não entro. Uma vergonha isso. Isso é falta de educação das mais sérias que tem. Eu não entro. Isso é internacional, de mais de 100 anos. Na Espanha não tem. Até americano que faz, nunca vai fazer uma coisa dessa. Não tem. Você está entendendo? Olha que americano é tudo moderninho, é tudo rápido, tudo de qualquer maneira. Mas isso aí eles não fazem. Não, mas ele falou da Europa, é isso que eu estou ilustrando. É verdade, na Europa não tem salão de mulheres, todo fechado. Ninguém olha o que tem dentro. Pois é. Agora, em compensação, na hora de fumar não é assim. Lá é pior do que aqui. Você sabe que o cigarro na Espanha é pior do que no Brasil. Trabajo en banco de sangre. Si puedo hacer alguna aportación que pueda ayudar con el verbete del domingo, estoy a su disposición. Me gustaría corregir la opinión que se ha dado de que España se dona en ayunas. No es cierto. ¿Qué é isso? Pois é. El donante tiene que comer, tener una buena atención y sin anemia y si las normas están reguladas. La primera preocupación para el profesional es minimizar cualquier riesgo para el donante y está regulado con normativas internacionales, globales e internacionales. Donem. Se passa muito mal quando não há sangue para dar ao enfermo sangrante. O drama das Donem! Você sabe quem é? Que ela... Tá vendo? O negócio do banco de sangue já começou a funcionar hoje, que é quinta-feira. Não, mas essa pessoa é enfermeira, então deviou mudar quando eu estava lá. Então quer dizer que mudou. Olha, eu digo para você, parabéns pela mudança. Vive, eu sou do progresso. Muito bom. Pido desculpas já mudou. por minha ignorância. Quer dizer, agora a Argentina precisa de ouvir isso aqui que nós estamos falando. Alô, alô, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Veja, su matriz, la Espanha, está alterada para melhor. Até 3 anos atrás era assim. Agora não. Su matriz, la Espanha. Lilian, você e eu já estamos fora. Estamos assim já. Vai saber que agora o salão é aberto. Não, aqui vocês estão perdoadas por um fato muito sério.
Vocês já saíram de lá há muito tempo, estão no Brasil, já é outra coisa, vocês não estão sabendo as modificações que existiram. Às vezes essa norma da Espanha foi colocada no mês passado. Vamos com calma com isso. Agora, a mesma coisa, estou falando da Argentina e você também, às vezes eles já mudaram a norma anteontem. Tudo é possível, precisa examinar. Oswaldo, vai em frente. Posso continuar falando a respeito do tema do domingo? Sim. Tem uma coisa muito boa lá, imagino que talvez tenha no Brasil. Sim. Quando você entra dentro de um banco de sangue, principalmente aqueles que têm uma sangue talvez um pouquinho difícil, principalmente aqueles que temos um grupo negativo. Por exemplo, na minha família é normal, tanto meu filho, minha sogra, minha mãe, eu tenho zero negativo, certo? Sim. Então você entra dentro do banco de sangue e doando uma vez ao ano, certo, sangue, você garante a existência sempre permanente de sangue para todos os membros da tua família direta, pais, um irmãos grande negócio, e pois filhos. Grande Isso negócio. é oficial, né? Isso é muito bom. Isso é ótimo, isso aí é bom. Agora, a Argentina tem muita coisa positiva nesse aspecto. Eu aprendi uma coisa na Argentina que eu nunca pude esquecer, há muitos anos. Eu entrei na casa da pessoa e a gente almoçou. A hora que acabou o almoço, a sobremesa, sabe, eram frutas. Aí o homem veio e trouxe uma porção de faca e deu para a gente. Nós íamos comer pera e maçã. Todo mundo descascou a pera e maçã. Não tem nada aquele de cinema que a pessoa pega a maçã e... Pois é, o outro passa assim. Ele não, descascou tudo. Falou assim, ó, isso faz 50 anos. Naquela ocasião, eles já estavam preocupados com agrotóxico. Eu nunca como uma fruta a partir da casca. Tudo a gente tira. Agora, por quê? Por causa do agrotóxico. Agora, esse nosso amigo, ele era especialista em assuntos de ecologia já naquela ocasião. Isso faz uns 50 anos. Ele trabalhava com parapsicologia, opção de coisa. Eu almocei na casa dele. Então eu via descascando uma pera. Eu falei assim, olha, eu faço isso há muito tempo. Ele falou assim, ó, aqui, de todo lado, você deve fazer, porque o negócio é sério. Agora, veja, quando é uma tuberosa, por exemplo, você vai comer aí, por exemplo, uma iacon, você tem que descascar mesmo, porque não vai comer aquilo cheio de terra. Mas agora, a fruta que está de pendurada, essas pegam mesmo agrotóxico, tudo quanto é jeito, tem que descascar. Não, tomate eu não como há muitos anos, né? Diretamente eu não como, porque esse aí não tem jeito de tirar o agrotóxico. O outro que não tem é moranguinho, eu também não como. Os moranguinhos que eu como aqui é o que o nosso amigo Francisco planta, que esse aí não tem agrotóxico. Eu, desde lá de Uberaba, nunca comia. Esse ano passado eu comecei a comer morango aqui porque eu planto. Mas eu passei o tempo todo, desde que eu saí lá de Uberaba, sem comer moranguinho. Lá em Uberaba eu plantava moranguinho, eu mesmo. Eu tinha jardineiras perto da janela e plantava. Agora, morango e tomate são os piores que tem por aí. Esses não são confiáveis em nada, porque não tem jeito de tirar o agrotóxico. Ele impregnado. Não tem saída. Esse tipo não tem jeito. Agora, pera, por exemplo, é muita gente. Você vê no cinema, o cara pega uma maçã, isso é loucura. Está tudo errado. Agora, a pior coisa que tem em cinema, é muita bobagem que eles ensinam, é o cara escovar os dentes, tudo errado. Escovar o dente é tudo de qualquer maneira, assim. Isso aí estoura o dente. O dente tem que ser para cá, assim, ó. 99% escova errado. É tudo errado. E ninguém vê nada. Agora, eles são ótimos para ensinar direitinho a pessoa a usar cocaína. Como é que põe, o caminho que faz, depois o jeito de chupar o negócio. São doutores no assunto. Quer dizer, é uma vergonha cinema. O senhor come pera ainda? Hein? O senhor come pera ainda? Eu como. E aquela madura ou aquela mais dura? Eu como qualquer uma, desde que ela não seja ácida. Tem algumas que às vezes são um pouco ácidas. E eu evito ser verde. Agora eu descasco Williams, tudo. né? Aquela Williams. Agora, ó, mesmo quando fazem a pera, que coloca a casca, eu não como quando ela está, sabe, cozida. Também essa não.
Agora, são muitos anos assim. Não tem outro jeito. A gente tem que escolher, né, as coisas, não tem saída. Você quer falar, por favor? Eu fiz o trabalho de assistência técnica em gente, plantações de maçã. Levanta aí que eu quero te apresentar, faz favor. Esse homem vai aparecer aqui. Ele é o perseguido. Quer dizer, eu estou perseguindo ele há muito tempo. Por isso que ele chama Guido. Perseguido. Agora, o que se passa? Ele é doutor em processo da natureza e de verde. Especialista. Ele vai aparecer aqui de vez em quando para nos ajudar na questão do CAEC. Então, essa turma toda, viu? Você conhece o Guido? Ó, aquele é um dos que você precisa de conhecer. É preciso mostrar ele para a nossa turma toda que mexe. A outra é essa aqui. Fica em pé aí para te ver, faz favor. Essa também mexe. Ele é doutor no assunto, de vez em quando ele vem aqui. Sou autodidata, né? O plano dele é que daqui uns anos ele venha para cá. De modo, ó, vamos bater uma salva de palmas para esse homem, que é a coisa mais rara que tem. O Guido é doutor no assunto. Ele pode indicar, fazer a jardinagem, fazer o paisagismo, trazer, por exemplo, as frutíferas, porque ele é igual eu. Ele gosta mais de frutífera. Nós nisso somos iguaizinhos. Então, trazer frutífera que seja perene, que aguente o processo da geada, é isso que é bom. Mas fala aqui. Eu queria conversar a respeito do consumo das frutas. Eu dei assistência há muito tempo, há uns 10 anos, em pomares de maçã, pera, e eu trabalhava na pesquisa de frutas, de competição de frutas, variedades. Eu conheci 180 variedades de uva, 54 de maçã, 30 variedades de pêssego. Está entendendo? Assim por diante. Nada como a gente falar com o técnico. Essa pesquisa em Santa Catarina, na época de 1970, e pertencia ao projeto de fruticultura de clima temperado. Até fui eu que escrevi o projeto, que foi feito através de agrônomos, né, que tinham uma certa capacidade de comunicação na escritura. Mas o senhor falou em consumir frutas e descascar. Que a maçã recebe em torno de 28 tratamentos de pesticidas, né, fungicidas e inseticidas. Não é fácil, né? O tomate recebe 32 tratamentos. Né, assim por diante. E nós, depois eu me tornei ambientalista, ecologista, eu era técnico agrícola e ajudava nas pesquisas, saí fora de tudo e sofri porque não fazia as coisas tudo ecológicas. Até hoje tenho assim umas pendengas disso, porque não eram muito aceitas as coisas ecológicas. E há 40 anos eu vinha trabalhando nesse processo de diminuir os tratamentos. Fiz até um trabalho numa prefeitura e consegui reduzir 50% dos tratamentos no pêssego e nas ameixas em geral, em Campestres da Serra, no Rio Grande do Sul, porque esse pessoal recebia, em vez de assistência técnica, os vendedores de pesticidas, né, agrotóxicos. Eu estava perguntando para ele, talvez nós vamos poder plantar temoia aqui. Você pensou em plantar temoia? Assim por diante. Seria bom plantar temoia. Você vai estudar isso para nós. Vamos dar um jeito de fazer aqui um pomar de temoia. Eu queria só dar um toque do que você falou, se descascava as frutas. Desses 28 produtos que são aplicados, de contato direto tem apenas 10 que ficam ao redor e são os menos tóxicos. Os mais tóxicos são de ação de profundidade. Que entram, não deixam nem nascer nada, nem fungo, nem nada dentro da fruta. E como as frutas são colhidas antes do tempo para ir para o mercado, sem dar problema, quando a gente tira uma fruta do pé, ela não despacha mais o produto que foi infiltrado dentro da fruta. Amadurece, mas o pesticida, a fungicida fica dentro, porque tem adesão, age lá na semente. A partir desse momento, quando eu descobri isso, nunca mais eu descasquei uma fruta. Só lavava. Que não adianta. O pior veneno está dentro. Mas agora, em certos lugares, de qualquer maneira, a casca é pior. De profundidade. A concentração maior. Dentro, circulam na seiva da planta e na fruta. Seria bom. Você podia dar uma aula aí, um curso para turma. Seria bom. Não, ele vai mexer com orgânico, ele é doutor no assunto. Os orgânicos são tratados apenas com produtos de micronutrientes e não tem nenhuma ação de profundidade.
Já tem. Guido. Gostaria que você falasse para nós obrigado, com hein? relação... Estamos aguardando você de braços abertos, tá certo? Eu gostaria que ele você é uma falasse bênção, ele é um amparador intrafísico que nós vamos ter aqui. Se as verduras são passíveis de desintoxicação. A alface, por exemplo, leva 40 dias para 30 dias fica pronta, né? Se lavar, e na alface, normalmente nessas verdes, folhas verdes, não são usados fungicidas de ação de profundidade, porque não precisa. O contato elimina todo o processo, né? E hoje não, em folhas verdes não precisa usar inseticida, agrotóxico nenhum, quer dizer. O que tem problema são os... no solo tu aplicar, tem nematóides dentro do solo que destroem todas as pequenas raízes dos tubérculos, né, da beterraba e da cenoura. E quem coloca isso, mata todos os micro-organismos ao redor que existem no solo. E eles se precipitam e chegam no lençol freático da água. Até nos poços artesianos de 300 metros de profundidade. Esses aí são produtos específicos, porque o nematóide é invisível, ele penetra na raiz das plantas e se percebe depois que a planta, que não é, existem os nódulos nas leguminosas da raiz, que são simbioses, né? São bactérias simbiontes que fazem troca, essas são boas. Mas os nódulos que tem nas raízes dos tubérculos e das tuberosas no solo, e faz com que a planta amarele e não cresce mais, elas são nematóides que penetram nas pequenas raízes e criam nódulos que destroem toda a captação